o mês de maio tem suas atenções voltadas para o combate do câncer cerebral. Apesar de não ser tão frequente, ele está na lista dos tumores que mais causam mortes aqui no Brasil. E hoje nós estamos aqui para conversar com o neurocirurgião Dr. Vinícius Bessa. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Então, o que é o tumor cerebral? Bom dia. Então, o tumor cerebral ele representa um desenvolvimento anormal no tecido cerebral, né, no sistema nervoso, de uma célula que começa a crescer de forma desorganizada, né? Existem tumores benignos e tumores malignos dentro desse conceito amplo, né, do que seria o tumor. E à medida que vai desenvolvendo esse tumor, ele pode comprometer, empurrar as estruturas sadias ao redor desse tecido cerebral e desenvolver sintomas nos pacientes. E a gente poderia dizer que existe uma causa para esses tumores? Sim, os tumores, quando a gente divide em malignos e benignos, né, dentro dos malignos, o mais frequente são as metástases, que são aqueles tumores que normalmente o foco primário é um outro órgão, não necessariamente o sistema nervoso. Existem também tumores que se desenvolvem primariamente nos neurônios, que seriam tumores não metastáticos, né? E existem os tumores benignos, que têm uma linha de comportamento menos agressivo. Via de regra, esses tumores, eles são decorrentes de uma mutação de uma célula da estrutura do sistema nervoso. Pode ser o neurônio, pode ser uma célula de um nervo, que passa também dentro do sistema nervoso, né, do envoltório que protege o sistema nervoso, que são as meninges, também podem desenvolver. Qualquer região que está dentro do sistema nervoso, ela pode sofrer uma mutação, uma célula e desenvolver um tumor, né? Seja ele benigno ou maligno. E doutor, para quem está em casa assistindo, quer ficar alerta quanto aos sintomas, existe algum sinal de alerta quanto aos tumores cerebrais? Sim. Por exemplo, quando você já tem uma população que tem um histórico familiar de tumor, né? É uma população que a gente orienta com sinais de alerta. Normalmente, se a gente está falando em sistema nervoso, qualquer sinal de alerta, uma dor de cabeça, né, que seria um sinal bem comum, diferente de uma enxaqueca, né, às vezes de um padrão diferente de dor, uma dor que o paciente considera insuportável, que não melhora com o uso de medicamento. Isso normalmente é o primeiro sinal. Existem outros sinais mais intensos, como uma crise ou às vezes, dependendo da região, isso vai muito da região em que o tumor está se desenvolvendo, né? Porque o nosso cérebro, ele tem áreas que comandam diferentes regiões do corpo. Então, às vezes, não só dor de cabeça ou uma crise convulsiva, mas também uma fraqueza. O paciente começa a sentir uma fraqueza em alguma região do corpo e essa fraqueza não melhora e vai só aumentando com o passar dos dias. Então, são sinais de alerta importantes. O paciente tem que buscar ajuda especializada, né? Buscar orientação médica para poder investigar melhor o que ele está sentindo, né? Também tem esse contexto do paciente que já é oncológico, que ele começou um tratamento há 2, 3 anos de um câncer em alguma região do corpo e nunca teve nenhum sinal de alerta para o sistema nervoso e desenvolve, a gente tem que estar dentro desse acompanhamento oncológico e investigar ele de uma forma mais breve, né? Porque para descartar que não possa ser nenhuma metástase cerebral, por exemplo, né? Os tumores hoje do cérebro no conjunto, em termos de frequência, eles estão entre os 10º lugar na frequência. Não é tão frequente quanto outros tumores, mas a gente tem observado um aumento no diagnóstico, né, dos tumores, principalmente em pessoas de uma faixa etária mais jovem, tá? Também relacionado com a possibilidade do aumento da forma de você diagnosticar, da ampliação dos exames. Então, a gente consegue fazer um rastreio, mas deveria ser uma forma mais eficiente, na minha opinião. A gente deveria ter isso mais rápido, né? Ter essa acessibilidade melhor. E falando aí nas diferentes áreas do nosso cérebro, né? Existe algum local que apresenta maior risco em relação se você tem um tumor em um certo local do cérebro, ele apresenta maior risco? Existem as áreas que a gente chama na medicina de áreas eloquentes, né? Que são áreas em que tem funções primordiais para as nossas habilidades de interação, fala, né? Percepção, consciência. Então,
quando você tem um desenvolvimento de um tumor nessa região, o impacto para o paciente no seu dia a dia é pior, na sua execução, no seu trabalho, na sua função, né, com a sociedade. Então, e também o risco dele desenvolver uma sequela que possa ficar permanente, né? Então, existem algumas regiões, sim, no cérebro que são mais perigosas para a gente poder ter essas lesões. Até em termos de procedimentos, quando a gente fala assim, vou ter que fazer uma biópsia, também, dependendo da localização, a gente explica para o paciente, né, dessa importância de fazer a biópsia por conta da localização da lesão, para dar o diagnóstico e também para a gente poder, depois do ter o diagnóstico, saber qual é a linha de tratamento que a gente vai seguir com aquele paciente. E você diria que é possível prevenir um tumor cerebral? Existem os fatores genéticos, né, são intrínsecos do paciente, né, existe o fator que está muito relacionado a uma carga hereditária, né, um paciente que tem um histórico familiar de tumores, a gente sempre fica mais em cima desse paciente. Existem os fatores externos, que são os fatores ambientais, que a gente chama de fatores modificáveis, por exemplo, pessoas que são expostas à radiação, tem um fator de risco de desenvolver tumores. O tabagismo, o álcool, a gente sabe que isso também é um fator de risco. Pacientes que têm algumas doenças que causam imunodepressão, como por exemplo o HIV, ele tem também um fator de risco maior para desenvolver alguns certos tipos de tumores cerebrais. Então existe sim fatores de risco para isso. Muito obrigado, doutor, pela entrevista, viu? Então, é sempre bom ficar alerta a esses possíveis sinais de tumores cerebrais. Volto com vocês no estúdio.